líderes católicos, com todo respeito à Igreja Católica, quando a gente fala de reforma protestante, a gente não quer atacar a Igreja Católica, a gente ataca os abusos religiosos e estatais da época. E eu não canso de dizer que todos os abusos que você viu sendo cometidos na Idade Média, com o Estado e a Igreja unidos, não foi a Igreja de Cristo que cometeu os abusos, porque a Igreja de Cristo está separada para ele desde a eternidade. Quem cometeu os abusos foi o Estado travestido de igreja, o Estado imbuído do poder da igreja, usando o nome de Deus. E por que eu digo isso? Os irmãos podem perguntar. Porque existem muitas seitas no meio do povo que dizem que todo aquele período em que a Igreja Católica, em que a nossa igreja só foi conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, que não teve homens inspirados por Deus, que não teve histórias a serem consideradas, homens que morreram e foram salvos. Existem muitas seitas, irmãos, como Mormons, como Testemunhas de Jeová, que pregam isso, que eles não estudam a história da igreja, porque eles acreditam que, como a história da igreja está junto com a história da Igreja Católica Apostólica Romana, todos estavam em obscuridade e ninguém foi salvo. Por isso, nós precisamos fazer uma separação muito importante quando a gente fala de igreja e quando a gente fala de Estado usando o poder de igreja. As inquisições não foram a fim de que se pregasse o evangelho, foi a fim de expandir território, de governo, de Estado. A igreja nada tem a ver com isso. No meio dessa sucessão de erros, existiram homens de Deus, mulheres de Deus, que morreram também como mártires, pré-reformadores, que foram julgados como hereges antes de Lutero. Em 1500 anos de história da igreja, depois de Jesus Cristo, teve muitos homens de Deus. Muitos, vários. Se eu citasse nomes aqui, vocês iam falar assim, pô, está dando uma de enciclopédia, mas tem muito nome. Por isso que eu digo a todo crente que se encontra aqui presente, estude história da igreja. Às vezes, algum irmão aqui que seja talvez mais novo, né? Irmãos mais antigos não vão fazer esse questionamento, acredito eu. Se pergunta assim, por que a gente estuda a reforma protestante? Por que a gente relembra? Porque Edmund Burke já dizia, um homem que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Anote isso no teu coração, a heresia só nasce onde o profetismo acaba. Repito, a heresia só nasce onde o profetismo acaba. Só que a diferença, amados, da reforma protestante é que a massa, o povo, não tinha acesso às Escrituras. Só se tinha acesso à Bíblia pelo que se era pregado pelo padre na missa. E o padre na missa pregava em latim. E lia em latim. E no contexto de Lutero, falando do contexto dele, todos eram alemães. Ninguém entendia latim. Se a gente não entende latim hoje, que dirá na época? Mais de 90% do povo era analfabeto. E após a reforma protestante em Lutero, a Alemanha começou a se tornar referência em educação até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Às vezes alguns irmãos podem se preocupar, podem se perguntar, né, como às vezes eu vejo na internet, né, o pastor Ulisses me manda muito, às vezes, né, umas bizarrices na igreja, e a gente ri um pouco, mas eu também fico me perguntando, será que na igreja onde acontece essa bizarrice, não tem um irmão, um homem de Deus, uma mulher de Deus para se levantar e dizer assim, vamos parar com isso agora, com essa palhaçada, e vamos pregar a palavra? Não tem ninguém para chegar para esses pastores convidados que falam um monte de abobrinha no púlpito e chamar eles no amor depois do culto e dizer, pastor, o senhor está errado. Tem que pregar a Bíblia. Se você não der alimento para o povo vai morrer, ou então vai lá na cisterna rota comer besteira.
Teve momentos, amados, que eu lembro que, quando eu pastoreava outra igreja, eu passei a fazer os estudos da escola dominical, eu mesmo passei a fazer e fui dando alguns estudos. Eu lembro que uma pessoa chegou para mim, que eu considero muito até hoje, eu creio que ela falou até no amor e diante da realidade que ela já observava na igreja, entenda bem. Mas ela chegou para mim e falou assim: pastor, fazer estudo, não se cansa com isso não, o povo não quer saber disso não. Eu falei: minha irmã, o povo não quer saber porque alguma coisa ficou errada no processo, mas agora o processo vai ficar certo. E, amados, para a glória do nome do Senhor Jesus, teve irmãos que chamavam a escola dominical de culto de libertação. Eu glorifico muito a Deus por isso. Porque a gente passa muito tempo estudando. E a gente passa muito tempo preparando. E quando a gente vê o fruto disso, a gente vê pessoas que saíram dessa superficialidade morta e mergulharam fundo na palavra para entender as incontáveis delícias que existem nela e o quanto de alimento rico e sólido tem para a nossa vida, quantas respostas tem para os nossos anseios nessa Bíblia. Não tem satisfação maior no ministério. Porque, irmãos, um homem um dia abriu a Bíblia e, veja, já era monge, já era padre, já era estudioso. Assim como Wesley já era pastor anglicano, quando teve seu coração aquecido e passou a perdoar seus inimigos. E teve certeza da sua salvação e do seu perdão. Lutero abriu a Bíblia, leu Romanos 1,17, o texto que nós lemos, e disse: o justo viverá por fé. Espera aí, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Se é pela fé, não é pelo papo. Se é pela fé, não é pela oferta. Se é pela fé, não é pela indulgência. Se é pela fé, não é pelo padre. Se é pela fé, não é pela missa. Se é pela fé, não é pela Igreja Católica Apostólica Romana. Se é pela fé, não é pelo bispo. Se é pela fé, está tudo errado. Imagina, irmãos, a gente lê na história o tamanho da oposição que ele enfrentou. Eu acredito que muitos devem ter chegado para ele, colegas dele, ter falado assim: irmão, não entra nisso não. Eu já ouvi muitas vezes isso. Não entra nisso não. Isso quieto. Arrumar problema para quê? Sempre funcionou assim. O povo está aí, ó, feliz. Que daí? Sabe o que é isso, irmão? É o pastoreio de Arão. Dá o que o povo quer. O povo quer bezerro? Monta bezerro. O que o povo quer? Tem muito lugar cheio assim. O que o povo quer? O povo quer show? Dá show. O povo quer ouvir autoajuda? Dá autoajuda. O povo quer ouvir paz quando não há paz? Como nós lemos em Jeremias? Fala que tem paz, mas estamos em guerra, está tudo errado. Não, fala que está tudo bem. Que aí o povo sai feliz, sai animado, está tudo certo. Falta na igreja hoje, irmãos, santa indignação contra o pecado. Falta autoexame de nós passarmos dias e mais dias em constante vigilância. Acabamos de sair de 40 dias de jejum. Jejum é quebrantamento, é fome de Deus. É entendermos o quanto que nós somos necessitados dessa graça, dessa glória. É entendermos que essa Bíblia que nós lemos, traduzida, fiel, ela custou o sangue de muitos irmãos nossos no passado. O pastor Pegues até botou no grupo da igreja a história de um deles que foi queimado na fogueira porque traduziu a Bíblia para o inglês. Queimado na fogueira. Dizem que é uma das mortes mais dolorosas que existe. Você ser queimado vivo. Aí alguns dizem assim: não, pastor, fala isso no púlpito não. E o que a gente fala? Se a nossa fé é um Jesus crucificado. A nossa fé fala
de nós renunciarmos aqui, sim, mas não é renunciarmos porque nós vamos morrer secos, pobres e tristes. Não, porque essa renúncia vai nos trazer felicidade ainda maior. É porque aquilo que nós renunciamos aqui hoje é porque está preparado para nós prazeres e alegrias muito maiores. Tem gente que pensa assim, e isso é culpa nossa mesmo. Ah, vou entrar para a igreja, eu deixo de fazer aquilo, deixo de fazer aquilo outro, eu deixo de jogar futebol, Meu querido, não é sobre o que você deixa, é sobre o que você ganha. Só que eu faço uma pergunta para os irmãos. Quando as pessoas olham para você, elas olham mais o que você perde ou o que você está ganhando em Cristo Jesus? Quando as pessoas olham para você como layout dessa fé em Cristo, eles olham o quê? Alguém contrito, aflito, oprimido por causa das coisas que renunciou, ou alguém alegre, vibrante, animado, porque entende que o que ganhou vale muito mais do que o que perdeu. Um homem abriu um versículo e mudou a vida dele. Eu lembro que o texto que mudou a minha vida foi o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. E depois ele diz, já passou da morte para a vida. Eu era um adolescente que eu tinha muitos questionamentos. E eu tinha muitas dúvidas com relação ao meu pós-morte. Me desanimava a ideia de eu nascer, viver, reproduzir, envelhecer e morrer. E eu, desde cedo, eu pensava, minha vida, será que vai ser só isso? Tem gente que fala que eu sou um velho, né? Mas quando eu li Eclesiastes, eu falei, rapaz, esse aqui sou eu escrevendo, não é possível. Porque eu pensava isso, eu falava, então não vale a pena, eu vou ganhar dinheiro para quê? Eu vou morrer lá na frente. Eu vou ser doutor, para quê? Eu vou morrer. Não tem sentido, não vale nada, tudo é vaidade. Foi aí que eu conheci o Evangelho de Cristo. E foi aí que eu entendi que a nossa vida não é para terminar aqui. A sua vida não acaba aqui. Jesus tem preparado uma eternidade para você, que é conquistada não no tilintar da moeda no gasofilácio. Não é conquistada pela oferta e pelo dízimo que você dá. Não é conquistada pelo lugar onde você frequenta, ou pela bandeira que você levanta, mas pelo sangue de Jesus, que nos lavou e nos remiu de todo o pecado. Nós lembramos em Lutero, primeiro, o quanto que a verdade vale. Amados, sabe como que e por que todos os discípulos, depois da ressurreição de Cristo, até os dias de hoje, como que eles conseguiram dar a vida pela causa e pelo nome de Jesus? É simples. Não é fácil, mas é simples. Eles consideraram a verdade e a palavra de Deus mais importante do que a sua própria vida. É isso. A sua vida não vale tanto quanto a verdade. Não fui eu quem disse, foi Jesus. Ele disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, mas aquele que perder a vida por minha causa, é isso. Todos os pecados começam aonde se valoriza mais a vida do que a verdade. Todo erro, toda heresia começa aonde se deixa a verdade de lado para valorizar o prazer na terra. E aderir ao prazer da terra é negar a eternidade de bem-estar e de alegria que Jesus tem preparado para nós. A verdade
vale mais do que a minha vida. Porque se eu minto para preservar a minha vida, a verdade não está em mim. Se eu roubo para preservar a minha vida, a verdade não está em mim. Se eu mato para preservar a minha vida, a verdade não está em mim. Se eu nego para preservar a vida, a verdade não está em mim. Não foi por menos que quando Pedro viu Jesus sendo levado pelo Império Romano, a mando do sumo sacerdote, e perguntaram para ele: Pedro, você não estava com ele, não? Não, eu não estava, não. A palavra diz que quando... Eu estou doido para sair esse episódio no The Chosen. The Chosen, aliás, é muito bom, irmãos. Muito bom, muito bom. Para quem estuda um pouquinho de exegese, então, vai ver o cuidado que eles tiveram. Tem muita fábula no meio, mas é muito cuidadoso. É muito cuidadoso. É um trabalho muito bem feito. E quando Pedro nega 3 vezes, ele vê o sol nascer e o galo cantar. A palavra diz que ele chorou amargamente. E o que Pedro fez? Valorizou a vida mais do que a verdade. O que os discípulos fizeram quando correram? Valorizaram a vida mais do que a verdade. A verdade da palavra de Deus e da revelação de Jesus Cristo precisa valer mais do que a vida da igreja e dos irmãos. Se assim não for, a igreja não cresce e a igreja não estabelece o reino. Qual é a chave para ganhar discípulo? Qual é a chave para fazer o reino crescer? A chave é essa. As pessoas precisam ver a gente queimar. Senão não tem jeito. Não tem jeito. Elas vão aderir ao clube da esquina, mas não vão aderir. Nós precisamos morrer para que outros vivam. Nós precisamos morrer para nós mesmos. É simples, mas não é fácil. E o segundo, Lutero nos ensina em Romanos 1,17, a constante vigilância. Nós, como protestantes, nós não somos revoltados com tudo e com todos. Eu estava citando até o padre, né, que tem alguns padres que falam assim, mas Lutero foi isso, Lutero cometeu erro, Lutero e tal. Mas isso é um argumento que a gente chama, isso ficou muito forte nas eleições, né, o ad hominem, quando você não questiona o argumento da pessoa, mas você ataca a pessoa que está fazendo o argumento, né? Nosso problema não é com pessoas. Davi foi falho, Salomão, todos eles falharam. Mas os argumentos estão corretos. A verdade está ali. E o protestante, ele não é alguém revoltado com tudo e com todos. Você não tem que chegar na frente da igreja católica e ficar, eu repreendo o nome de Jesus. Taca fogo em nome de Jesus. Não. Mas nós temos que estar constantemente vigilantes. Jesus vai dizer assim, sejam sóbrios e vigilantes. Acautelai-vos dos falsos profetas. Protestantismo não é revolta, nem revolução. Protestantismo é vigilância. Como os crentes de Bereia, que enquanto Paulo pregava, estavam com os rolos das Escrituras, atentos para ver se o que Paulo dizia, ele realmente sabia o que ele estava falando. Nós também não vamos ser malas sem alça, que criticam tudo e a todos. Mas aquilo que é essencial, nós precisamos ter vigilância. Porque, como eu disse no início, a heresia só nasce aonde o profetismo acaba. Se tiver profeta, não tem heresia. Não foi por menos que todos os profetas de Israel foram mortos pelo seu próprio povo. Intrigante, intrigante. Nenhum profeta foi morto por inimigos, nações circunvizinhas, guerras, mas foram mortos pelo seu próprio povo. Por quê? Porque eles diziam a verdade que muitos não diziam. Outros não queriam ouvir. E, ao mesmo tempo que o profeta dizia a verdade, tinha 10 dizendo que o povo queria ouvir. Onde o povo ia? Onde se diz o que se quer ouvir. Aí, aquele dali. Eu lembro muito de Micaías. Micaías é um profeta que eu mais admiro. Chamo ele lá no meio do mato. Um rei precisava de instrução para a guerra. Tinha um monte de profeta no palácio e todos os profetas estavam dizendo assim, você vai vencer,
Você vai ganhar, cara. Vai. Em nome de Jesus você vai ganhar. Vai. Em nome de Jesus não, né? Porque Jesus não diz. Só contextualizando. Vai, a vitória já é sua. Está decretado. Aí chama Micaías. Aí Micaías chega, aí o mensageiro fala assim, ó, tá todo mundo falando uma coisa boa para o rei. Fala você também alguma coisa boa, pelo amor de Deus. Chama Micaías. E aí Micaías responde o seguinte para o mensageiro, ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, aquilo que o Senhor me disser, isso eu vou falar. E aí, quando chega diante do rei, Micaías fala assim, você vai vencer, pode ir lá. E aí o rei fala assim, não foi isso que Deus te disse. Foi isso que Deus te disse. Fala o que Deus te disse. E aí Micaías fala assim, você vai morrer. É isso que vai acontecer. E aí o rei fala assim, eu não falei que esse cara nunca tinha uma palavra boa para me dar? Mas o que no final das contas aconteceu, irmãos? Ele foi à guerra e morreu. O que importa é a minha vida ou a verdade? É a verdade. É a verdade. E terceiro e último, para nós encerrarmos, e a terceira coisa que Lutero nos faz lembrar hoje, à luz de Romanos 1,17, justo viverá pela fé, é que a missão ela nos custa tudo. A missão nos custa tudo. Qual é o preço do discipulado de Jesus? Tudo. Mas não é tudo para que a gente fique triste, seco, sem alegria, sem graça. Não. A gente renuncia a tudo para ganhar tudo. A gente renuncia a tudo que Jesus sabe que a gente não precisa e que a gente acha que precisa para ganhar tudo de bom que a gente não achava que precisava, mas Jesus sabe que nós precisamos. Porque quando nós estamos cegos no pecado, nós não conseguimos compreender de forma nenhuma o que nós verdadeiramente queremos e precisamos. Nós não sabemos o que é felicidade, mas quando Jesus se revela a nós e nos abre o entendimento e abre os nossos ouvidos e tira as escamas dos nossos olhos, a gente passa a entender, ó Senhor, isso é que é felicidade. Isso é que é a verdadeira alegria. Por isso que ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque é mesmo. O apóstolo Paulo disse, eu sei que essa leve e momentânea tribulação trará sobre mim peso de glória. A momentânea e leve tribulação de Paulo, irmão, era ser fustigado com vara, levar chicotada, quarentena de açoite, menos um, barco afundar, a cobra morder, herege perseguir ele, muitas das vezes não ter ajuda dos irmãos, ficar sozinho, ser preso. Mas ele dizia, isso é leve, sabe por quê? Porque eu já estou contemplando o alto. Eu já estou contemplando a eternidade. E tudo isso é leve, não importa. Eu assisti o último episódio de The Chosen e tem uma fala de João Batista que é muito interessante, que André vai visitar João Batista na prisão. E aí o André fala assim, João, mas você está preso aí. Ele, essas cadeias não importam mais nada agora que ele está aqui entre nós. Não importa mais nada. O que importa é a revelação de Jesus Cristo. Arder no teu coração. Para que a tua casa pegue fogo do Espírito. Para que a tua vida seja uma bênção para outros. E para que quando outros olhem para você, não vejam a cara de alguém entristecido por aquilo que renunciou, mas a cara de alguém alegre por aquilo que recebeu de Jesus. Não deixe, irmãos, que essa verdade da justiça pela fé morra no teu coração. Quando parecer que você está desguarnecido, que você está desamparado, lembra disso, o justo viverá por fé. Deus jamais vai te abandonar. Jamais vai te abandonar. Pode entregar a tua vida. Pastor, mas você está falando para crente. Pode entregar a tua vida. Pode considerar a verdade maior do que a vida. Deus vai te honrar.
você vai viver alegria imensa, você vai viver paz imensa, você vai viver segurança imensa, que carro blindado no mundo nenhum pode te dar, que nem o melhor plano de saúde vai te dar. Ele vai te dar essa segurança dentro do teu coração. Ainda que você seja pobre, ainda que você não tenha nada, você vai viver riquezas dentro do teu coração e na tua alma que dinheiro nenhum poderia comprar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Queria te convidar para você ficar de pé, para nós orarmos ao Senhor nessa manhã. E a minha oração é que a igreja, não a igreja do Brasil, que isso é um conceito muito amplo e muito inalcançável, mas que a nossa comunidade de fé possa aprender o valor de valorizar a verdade acima da própria vida. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa manhã maravilhosa. E te agradecemos, porque, apesar de nós, o Senhor se faz presente. E acalma os nossos corações, ao mesmo tempo que nos comissiona para responsabilidades enormes, o Senhor também nos traz a paz que excede todo entendimento. Essa paz que não está somente particularizada nos apóstolos, nos pastores, nos bispos, mas que está presente em todos nós, todos os que buscam o Teu nome e a Tua face. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver uma vida em que a nossa própria vida não seja o essencial, mas o essencial seja a verdade que há no Teu nome, para que possamos resplandecer a Tua luz e vivamos uma vida de fato que agrade o Teu santo nome. Ajuda-nos a permanecer em constante vigilância, a aprender, ó Pai, a entregar tudo diante do altar e viver uma vida como verdadeiros cristãos, que agrade o Teu nome e glorifique o Teu nome nessa terra, mesmo diante de reis e de poderosos. Nós queremos engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.